Boa noite. Cirurgia de remoção dos rins, publicado no livro A Arte do Jorei, volume 3, editora Lux Oriens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Quando alguém sente dor no rim e sua urina contém sangue, logo é diagnosticado com tuberculose nos rins e tem o órgão extraído. O resultado nunca é bom, porque normalmente surge algum distúrbio decorrente. O maior problema é a sobrecarga que o rim remanescente passa a ter, pois precisa trabalhar por dois. Todos possuem muitas toxinas que acabam acumulando-se apenas no órgão restante. Dessa forma, ele se torna mais suscetível a contrair alguma moléstia. E, uma vez que não pode ser extraído, a falta de opção para tratamento acarreta muito sofrimento nas pessoas que não sabem mais o que fazer. Sem contar que a condição enfraquece o corpo inteiro, produz dificuldade de andar, de mover o quadril, de sentar. Pessoas nessa situação tornam-se semi-inválidas. No entanto, se receberem jorei desde o início do problema e não sofrerem nenhuma intervenção médica, facilmente se curam. Cirurgia no estômago em casos de câncer. Câncer no estômago é uma condição muito penosa e se torna ainda pior nas situações em que o procedimento cirúrgico é realizado e os médicos não conseguem localizar o tumor. Para o paciente, isso é uma tragédia. Naquelas em que o encontram e o extraem, na maioria das vezes, no decorrer do tempo, há a reincidência da doença que passa a se espalhar, situação que demanda uma nova operação. Na terceira vez, contudo, a cirurgia é impraticável e a condição já é fatal. Nos casos em que a cirurgia é considerada bem-sucedida, o estômago é diminuído e conectado diretamente ao intestino, obrigando a pessoa a ingerir alimentos em pequenas quantidades, várias vezes ao dia. De acordo com as estatísticas médicas, a expectativa de vida após a operação é de 2 anos e meio. Essa estatística é de 1952, tá? No Japão. A medicina alega que, ao ser detectado um câncer no estômago, o paciente morreria no prazo de 6 meses a 1 ano. A cirurgia prorroga esse período em mais 1 ou 2 anos. Desse modo, consideram o procedimento vantajoso. Se acontecesse como eles falam, a situação ainda seria aceitável, mas os fatos nos mostram que não realizar procedimento algum prolonga a vida em 3 a 5 anos. Infelizmente, conheci vários casos em que a vida de uma pessoa foi encurtada por causa da cirurgia. O tratamento com radioterapia é igualmente maléfico, pois a técnica não destrói apenas o câncer, mas também as células do próprio órgão, agravando a situação do enfermo. Essa explanação se aplica aos casos de câncer verdadeiro. Na realidade, raramente há a incidência de câncer verdadeiro. A maioria dos diagnósticos não passa de casos de câncer falso ou de câncer de estômago aparente. Trata-se, portanto, de uma doença originada pelo acúmulo de toxina medicamentosa. Com o passar do tempo, transforma-se em uma substância tóxica e volta para o estômago, no qual se solidifica. Esse quadro, apesar de ser diagnosticado como câncer,
é facilmente sanado com a canalização do Jorei, caso a pessoa não esteja demasiadamente enfraquecida. Além dos procedimentos anteriores citados, existem outras intervenções para remoção de órgãos, drenagem de fluidos e correção de partes do corpo, por exemplo, extração dos ovários, remoção das mamas, das hemorroidas, punção de pústulas, caroços ou do líquido da pleura, corretiva dos olhos, ortopédicas, amputação de partes gangrenadas, entre outras. Por serem fundamentalmente mais ou menos parecidas, não me estenderei em detalhes. É continuação de ontem, né? O problema que é a cirurgia, né? Foi ontem, né? Foi ontem. Esse problema da cirurgia. Imagina, você tem duas pernas, né? Para caminhar. Aí, de repente, acontece alguma coisa, você fica sem uma perna. O que acontece com a outra? Vai ter que trabalhar por duas. Vai sobrecarregar. Vai dar problema. Mas se você me fala, toxina vai para que lugar? Para onde a toxina vai? No lugar que a gente usa mais, não é? Se você usando muito uma parte do corpo, a toxina vai tudo para vai dar problema na outra também. Isso é óbvio, né? Óbvio. Esse tipo de ensinamento de Meixo Sama, esses ensinamentos que falam sobre a medicina, esses são os mais importantes dentre todos, né? Porque afeta diretamente a saúde do ser humano. Sem isso, o ser humano não é nada, né? Pode ter dinheiro, pode ter o que quiser, mas se não tiver saúde, não consegue nem aproveitar o dinheiro, né? Aí não adianta. Então essa é a parte principal que mais precisa ser divulgado, ensinado, propagado. Na última aula do livro O Tempo Chegou, que basicamente é o livro A Criação da Civilização, que Meixo Sama escreveu ele mesmo, de tão importante, né, esse livro. E ele falando assim sobre a medicina, ele falava: diante disso, eu não posso ficar calado. Não posso me calar. Ele não se calava. Ele falava abertamente assim, né? Escrevia jornal comum, não queria publicar o que ele escrevia, né? Imagina, isso é loucura. Esse japonês aí, acho que lá eles não falam esse japonês, né? É igual aqui a gente fala esse brasileiro. Fala, esse edoco aí não é muito bom. Esse não é muito bom. Então, a gente vê muito assim, ensinamento, né, de Meixo Sama, falando muito sobre antepassado, sobre dedicação, donativo, essas coisas. Mas esse daí não vai dar a diferença que dá esses. Não vai dar. Não tem como, né? Não tem como. Hoje em dia, eu sempre acompanhei pela internet, né, bastante. Desde o tempo do Orkut. Já tinha grupos falando e tal, mas era muito pouca gente que ainda falava assim, né? Ainda mais esses ensinamentos. Assim. Quando a gente falava, um monte de gente falava que isso era tudo mentira, que isso não era verdade. Tinha uma senhora que brigava, né? Não lembra? Ela colocava o nome dela assim, messiânica, não sei o que, messiânica. E nossa, ela ficava brava, falava, imagina. Hoje em dia melhorou muito, abriu muito com a internet. Tem muito ensinamento na internet, tem muita gente aceitando. Tá mais fácil, tá bem mais fácil, viu? Bem mais fácil.
Na África, então, parece estar bem, muito mais, né? Porque lá tem uma vantagem, né? Todo mundo meio pobre. Então, não dá para ficar indo em médico, comprar remédio. É uma vantagem por esse ponto, né? Então, pega a doença, o que faz? Fica doente, purifica. Mesmo não sabendo ensinamento, seguindo, né? Já pensou? Não tem para onde correr, né? Mas recorre, né? Recorre à erva medicinal, a tratamento paliativo. Mas lá a aceitação parece estar sendo bem grande, né? Bem grande. Entendendo, a pessoa aceitando assim, muita facilidade. Aqui é bem mais difícil. Bem mais difícil aceitar. Não aceita, né? Mesmo às vezes tendo exemplos do lado, assim, não aceita. Né? Incrível, né? A pessoa está lá vendo que está dando certo com o outro, né? Por 10 anos, 20 anos. Tem pessoa que tem 50 anos já, membro, né? Mas às vezes marido, esposa não aceita, né? Tem que ir no médico. Não acredita. Mesmo você se curando toda hora com o jorei, o tempo todo se curando com o jorei, não acredita. Vendo na sua frente, não acredita. Incrível, né? Parece que é só para chatear, gente. Eu vou chatear, de algum jeito. Vou chatear ele. Aí falando que não. Faz parte. Tem que aguentar tudo isso. Isso é aprimoramento. Tá bom. Muito obrigado. Amanhã, 9 horas, teremos a oração de sábado. Tá bom? Muito obrigado. Até amanhã.